Aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, eu quero que você abra no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 20. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 20. Amém, Jesus? Amém? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Eu quero frisar bem, amados, no versículo 20. Aliás, finalzinho do versículo 20. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Amém? Pode se sentar, irmãos. Irmãos, eu creio que a maioria de nós, até as crianças, mesmo quem não é cristão, conhece a história de Davi e Golias. Há mais ou menos, acho que um ano atrás, quase um ano atrás, eu escutei uma mensagem, ouvi uma mensagem de um pastor chamando a atenção por um detalhe da história que eu não havia parado para perceber, para ler. E eu naquela época gravei aquilo e aquilo ficou na minha mente, acho que há quase um ano atrás. E mais ou menos há um mês e pouco atrás, eu estava ouvindo uma outra mensagem. E quando eu ouvi aquela outra mensagem, me levou a lembrar da outra mensagem que eu havia ouvido há muito tempo atrás, há quase um ano atrás. E aquilo começou a falar fundo na minha alma, no meu coração. E eu comecei a juntar as pecinhas do quebra-cabeça daquilo que Deus ia colocando na minha vida, aquilo que Deus ia falando comigo e aquilo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Nós sabemos da história, nós sabemos que havia uma batalha entre os filisteus e entre o povo de Israel. Naquela época era uma coisa comum, ao invés dos dois exércitos se enfrentarem, cada exército escolher um para representar seu povo, e lá eles lutavam, somente 2 pessoas, somente 2 soldados, e dessa luta quem ganhasse, o outro então se renderia, não somente ele como todo o exército. E era isso que os filisteus vinham e diziam para o povo de Israel. Só que o homem que eles mandaram para fazer esse desafio para Israel, diz os estudiosos que ele era gigante. Ele tinha mais ou menos 2,90 metros. Tem algumas
alguns estudiosos que dizem que ele tinha até um pouco mais de 3 metros de altura. Mas vamos ficar só com de 2,90 metros. Você já imaginou o tamanho do homem? Ele era muito grande. E se você for ler a vestimenta que ele usava, só a couraça de escamas de bronze que ele usava pesava 60 quilos. Fora os outros apetrechos, que diz que juntando tudo, dava mais ou menos só o que ele vestia, 75 quilos. Só o que ele vestia dava isso. Imagine este homem à frente. Diz que Israel ficava numa colina, os filisteus ficavam noutra colina, e no meio havia um vale. Esse gigante saía lá do acampamento dos filisteus, descia, ia até lá no vale, olhava lá para cima onde estava o povo de Israel, e lá ele dizia: escolha um homem, só um, escolha um homem para vir guerrear comigo. Quem perder é escravo do outro, o seu povo é escravo do outro. E diz a palavra de Deus que durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, Golias saía e fazia esse mesmo desafio para o povo de Israel. Todos os dias, 2 vezes ao dia, ele descia com todo aquele aparato, aquele tamanhão, ele descia e chamava e dizia: não tem nenhum homem não? Não tem nenhum homem do exército aí pronto para me enfrentar? E ali ele ficava. E o que me chama a atenção, amados, foi justamente o versículo que eu disse que eu queria chamar a atenção para vocês. Ali no finalzinho do versículo 20. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Era meio engraçado, porque toda noite o exército de Israel ia dormir, e toda de manhã eles se levantavam, botavam suas roupas de combate, os seus aparatos lá de soldado, davam um grito de guerra, iam lá para a colina, se perfilavam todo como um exército e nada. Durante 40 dias, todos os dias, eles fizeram a mesma coisa. Eles levantavam, vestiam suas roupas, davam um gritinho de guerra e iam se perfilar lá diante do outro exército. De que adiantava isso? De que resolveu isso? Tanto que, se você ler um pouquinho mais para frente, no versículo 24, diz assim: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Com todo o aparato, com todo o gritinho de guerra, com toda a formação deles, quando o Golias vinha, eles olhavam para o tamanho do Golias, olhavam para a armadura de Golias e, ó, por aqui, corriam. Até que, um dia, um menino que tinha sido mandado pelo pai dele para levar provisões, não só para os irmãos, mas também para as pessoas que estavam lá, para o responsável. Bem na hora que ele chegou lá, o povo estava fazendo exatamente isso, levantando, pondo a sua armadura, dando um gritinho de guerra e se perfilando. E lá foi Davi intrometido no meio daquele povo lá. E quando ele estava lá, chegou o Golias. E aí, será que hoje tem algum homem para vir combater comigo, para vir se bater comigo? Aí o povo olhou, correram tudo de novo. Aí Davi ficou incomodado com aquilo. Disse: mas não é possível. Eu não posso admitir que não tenha um homem, sequer um, que vá lá e brigue com aquele incircunciso, com aquele lá que vem afrontar o Deus vivo, com aquele lá que vem falar essas coisas que ele vem falar aqui todo dia, 2 vezes por dia, 40 dias seguidos. Aí Davi tomou, nós sabemos o que ele fez, foi lá, falou com Saul. Saul quis botar a armadura dele, não deu certo, porque ele era muito pequenininho, e lá foi ele, e venceu o gigante. Mas não é isso que eu quero falar, da vitória do gigante, sobre o gigante. Irmãos, precisou vir alguém de fora, que se indignasse com a afronta do inimigo, que ficasse injuriado com a afronta do inimigo, e dissesse: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso só botar minha roupa de domingo,
Biblinha embaixo do braço e vou para o culto. E o que me resolve? Se na primeira afronta do inimigo, eu pego tudo que eu sei, baixo minha cabeça que nem uma avestruz, e não consigo reagir diante da afronta. Os soldados se vestiam todos os dias. Eu fico imaginando a cena. Os soldados se vestindo, daqui a pouco davam um grito de guerra, sei lá qual era o grito de guerra deles, né? Qual é o nosso grito de guerra? Oh, glória! Oh, aleluia! E todos os dias o inimigo afrontava e eles corriam. Irmãos, nós estamos numa situação que nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos dando o valor e um status ao inimigo que ele não tem. Hoje de manhã eu vi um pastor pregando e eu disse, mas é a mais pura verdade. O pastor disse assim, quem tem que ficar intimidado é o diabo, não eu com ele. Mas se o diabo vem e tem afrontado a igreja do Senhor, e a igreja tem se acovardado. Não, é assim mesmo, é os últimos tempos. Mas Jesus disse que nos últimos tempos era para nós ficarmos sentados, botando a nossa roupa de domingo, botar a nossa Bíblia embaixo do braço, vir para a igreja, dar o nosso gritinho de guerra, uhul, glória a Deus, aleluia. E voltar para casa e o inimigo continuar rindo da nossa cara. Nós precisamos de uma igreja que nem Davi, uma igreja de indignados, de inconformados, não uma igreja que aceita a afronta do inimigo, tanto no individual como no coletivo, e simplesmente murcha, fica lá quietinho num canto, diz que então tá, não vou mexer com ele. Não vou mexer com ele sim, nós temos autoridade para isso, ou você não tem essa autoridade? Aquele que aceitou Jesus tem autoridade para enfrentar o mal, amados. Não tem autoridade para dizer, tá bem, você venceu. Toma que a minha família é tua. Toma que o meu marido é teu. Toma que a minha esposa, os meus filhos, meu emprego. Tudo é, pode tomar, pode ficar. Não é essa igreja que o Senhor instituiu. O Senhor instituiu uma igreja que é guerreira, uma igreja que é valente. Mas não uma igreja de aparência como eram aqueles soldados. Os soldados só se vestiam para a guerra. Mas para a guerra, efetivamente, eles não iam. Eles não tinham coragem de ir lá enfrentar aquele homem. E isso que ele era só um homem. E o que Davi disse quando ele foi enfrentar aquele gigante? Eu vou no nome do meu Deus. Amado, quando o diabo vier confrontar você, não é você que ele está confrontando. Ele está confrontando o Deus que você serve, amados. Nós não temos por que enfiar nossa cabeça na terra que nem uma avestruz e ficar tremendo de medo. Não, o diabo... O diabo não é nada. Para de colocar o diabo e Deus no mesmo patamar, porque isso não existe. Ele só está aí, ele só age porque o Senhor permite, porque ele já é condenado. Ele já tem o lugar dele lá preparado no inferno. E nós ficamos endeusando ele como se ele fosse alguma coisa. Ele não é nada diante do nosso Senhor. Se eu for enfrentar ele na minha força, estou ferrada, estou lascada. Mas se eu for em nome de Jesus... Não é no nome de um Deus morto, não é no nome de alguém que passou, é no nome de alguém que é, de alguém que venceu lá no passado e continua a nos dar vitória da mesma forma, irmãos. Nós fazemos parte do exército vencedor, mas eu tenho visto um exército capenga, um exército covarde, um exército que não se mexe, um exército que na primeira afronta, não quero mais trabalhar na igreja, não vou mais trabalhar. Não, porque quando eu comecei a trabalhar, Deus me livre, a coisa piorou. Glória a Deus que a coisa piorou, porque você está incomodando o inferno. Você está incomodando o inferno. O pior cristão é aquele que não incomoda o inferno. É aquele que o inferno nem conhece. Vocês lembram daqueles que foram expulsar demônio lá no livro de Atos? O que os demônios fizeram? Deram uma surra naqueles lá. E disseram o que para eles? Não sei quem são vocês. Eu sei quem é Jesus, Paulo eu conheço. Vocês não sei quem sou, apanhar deles. É por isso que tem muita gente apanhando dos demônios. Porque não sabe, não tem sua identidade de cristão. Nem sabe o que está fazendo na terra, não sabe o que está fazendo na igreja. Veio a passeio na igreja, é domingueiro na igreja. Irmãos, quando o diabo nos afronta, irmãos, é nossa responsabilidade brigarmos contra isso. Nós somos ingênuos
inocentes quando nós vemos assim, não, agora estou numa boa, agora já aceitei Jesus, agora está tranquilo. Irmão, a partir do momento que você aceitou Jesus, foi pintado um alvo em você. Você sabia disso? A partir do momento que você aceitou Jesus, pintaram um alvo em você. E todos os dias, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enquanto você está dormindo, ele está lá maquinando alguma coisa contra mim, contra você. Irmãos, para de achar que você já está no paraíso. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. E a guerra é constante. A guerra é para todos os dias. Todos os dias nós temos não que fazer como o exército, não botar uma capa, mas ir no nome do nosso Deus. É Ele que nos garante, irmãos. E quando nós não conseguimos enfrentar, nós enterramos os nossos talentos. Quantos talentos tem na igreja que estão enterrados? Não usam porque tem medo de enfrentar o inimigo. Diz, não, eu estou muito bem aqui, quietinho no que eu estou fazendo. Irmãos, eu não estou falando de cargo em igreja. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do dom que o Senhor te deu a partir do momento que você nasceu. E que você deve realizar ele na obra de Deus. Porque se você não realizar, você está em pecado. Disse, não, mas bem capaz, não tem nada a ver. Se eu não uso meu talento, eu sou só um espectador, eu não vou dar conta disso. Eu te dou uma péssima notícia. Você vai dar conta disso. E não sou eu quem digo. É o próprio Jesus quem diz. Você está lembrado da parábola do talento? Você está lembrado? Você lembra daquele que ganhou um talento e enterrou o talento? O que aconteceu com aquele moço? Jesus disse, lancem ele fora. Ele não agradou. Irmãos, nós estamos correndo um grave perigo dentro das igrejas. Nós estamos falando do Deus de amor, mas esquecemos de falar do Deus irado. Nós esquecemos que nós temos um Deus irado. Nessa passagem, depois se você quiser conferir, está lá em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 61. Não precisa você ler agora, só marque aí para você ler. Aquele homem foi lançado fora. E tem um outro texto, esse eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. É esse texto que eu falei. Perdão, irmãos. É Lucas. Troquei. Lucas capítulo 9. Abra lá. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Acharam? Ali? Não tem Lucas 9, 62 ali no computador, tá? Lucas capítulo 9, versículo 62. Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos ler o versículo de novo? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É clara a palavra de Deus, irmãos. Quem volta atrás, e eu não estou dizendo nem aquele que sai da igreja, aquele que deixa os caminhos do Senhor.
Aqui é aquele que um dia aceitou Jesus, que se dispôs a trabalhar na obra, a fazer, a usar o seu talento, o seu dom, e um dia diz: cansei, é muito pesado, é muito difícil, é muito cobrado, eu vou agora, já trabalhei bastante, eu vou agora só sentar e ser espectador. Se você fez isso, saiba que você não é apto para o reino de Deus. E não sou eu quem estou falando. Quem está falando é a palavra de Deus. Aí o diabo vem, o diabo intimida, o diabo confronta, o diabo diz: não, se você trabalhar, eu vou te prejudicar, eu vou atacar a tua vida. Irmãos, o diabo só nos atinge em duas situações: quando nós permitimos e quando Deus permite. Fora disso ele não faz. Ah, mas eu trabalho na obra de Deus, estou sendo tão atacado. Porque talvez seja a permissão do Senhor. Talvez seja a permissão do Senhor. Quem estava na terça-feira, o dia que eu falei sobre provações, o que eu disse? O cristão, salvação e provação andam juntos. Se você quer paz e sossego, amados, não é aqui que você vai encontrar. Aqui nós somos chamados para uma batalha, para uma luta diária. E todos os dias o inimigo vem e diz: você não é merecedor. Não, você não pode trabalhar na obra de Deus, porque veja bem o que você já fez na tua vida. Veja o tanto que você já aprontou, o tanto que você já errou. Você não é digno de participar da obra de Deus. Irmãos, quantas pessoas o diabo fala isso, e a pessoa dá ouvidos, isso que é o pior. Esquece o que Jesus veio fazer lá na cruz do Calvário. Eu quero que você abra lá no livro de Zacarias. Livro de Zacarias, no capítulo 3. O penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 3. Acharam? Zacarias, capítulo 3. Diz assim, irmãos, presta atenção no texto. Presta atenção no texto. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de vocês o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre vocês. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa, e também estará encarregado das minhas cortes, e lhe darei um lugar entre esses que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo renovo. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. O que esse texto está falando aqui, irmãos? É a representação de nós diante de Deus antes de recebermos Jesus. Nós estávamos como esse sacerdote, com as nossas vestes sujas, com as nossas vestes imundas, e o diabo do lado dele acusando, dizendo: ó Josué, você está com a roupa suja. Ó Josué, você está imundo, você está impuro. Até
Até que no momento o anjo do Senhor disse: tira essa roupa imunda dele, põe uma roupa limpa. E lá no versículo 9, o finalzinho: e removerei o pecado dessa terra num único dia. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, Ele tirou as nossas vestes sujas, imundas, e nos deu vestes novas. Nós estamos com roupas novas diante do Senhor. Então quando o diabo vier te afrontar e vier dizer para você: você não pode fazer a obra dele, porque você é pecador, porque você já errou, porque você já fez isso, porque você já fez aquilo, você olhe bem na cara dele e diga: você já está condenado ao inferno, e eu vou para o céu porque eu me arrependi. Irmãos, o diabo vai para o inferno. Ele não vai reinar no inferno. Ele vai pagar o que ele fez lá no inferno. E nós ficamos, dando ouvidos ao que ele fala. Irmão, pelo amor de Deus, escute o que a palavra de Deus diz para você. Mas não é só para escutar, sair daqui e dizer assim: nossa, o louvor estava abençoado, nossa, a palavra estava um pouquinho assim, né? Mas glória a Deus. E daí chega segunda-feira, levanta pela manhã, continua fazendo tudo do mesmo jeito. Continua fazendo que nem um exército. Bota a beca, bota a roupa, pega a Bíblia, coloca um versículo ali na mente e deu. Não, irmãos. Deus quer muito mais de nós nas nossas vidas. Deus quer muito mais de nós. Nós estamos fazendo muito pouco, pouquíssimo, perto do que nós podemos fazer como corpo de Cristo. E não fazemos porque estamos acomodados. E não fazemos porque dizemos: não, assim já está bom. Não está, irmãos. Não está. Tem muito mais que o Senhor quer dar para a nossa vida. Tem muito mais conquistas que o Senhor quer dar para nós. E nós estamos abrindo mão. Nós estamos dizendo: não, mas a Bíblia diz que os últimos tempos ia acontecer isso. Então minha família não quer aceitar Jesus. Então o que eu posso fazer? Você pode fazer. Dobre a oração, dobre o jejum, dobre os joelhos em terra, dobre a vigilância de quando você estiver com eles. Não fale bobagem perto deles, não aponte o dedo para eles. Seja um cristão de testemunho. Não precisa falar, mas seja um cristão de verdade. Seja um cristão que testemunha, que faz a diferença onde você estiver. Não é para cruzar os braços e dizer: não, está todo mundo indo para o inferno, o que eu vou fazer? Vai fazer aquilo que o Senhor te disse para fazer. Vai fazer aquilo que o Senhor me disse para fazer. Todos nós temos ministérios, mas nós sabemos que o nosso primeiro ministério é ganhar almas. Não, mas eu não tenho tempo. Não, estou muito ocupado. Não, agora não. Agora nesse momento não vai dar. Irmãos, quando nós queremos, nós fazemos. Eu quero honrar duas pessoas aqui. Eu não falei para eles. O David e a Cirlei. Bebezinho pequeno, ela nem sei se chegou aos 40 dias, já está aí na igreja. Eles vêm no domingo, eles vêm na terça, eles vêm na oração, eles têm grupo familiar na casa deles. Eles, na quinta-feira das mulheres, ela está aqui com a gente e traz o Davi junto, e o Davi fica ali rindo, brincando, chorando de vez em quando, mas está ali junto. Irmãos, quando nós queremos, nós damos jeito. Nós não arrumamos desculpa. Quando nós queremos, nós fazemos. Quando nós queremos, quando nós damos ouvido àquilo que a palavra de Deus diz, irmãos, dizendo que nós somos fortes, que nós somos vencedores. Nós não somos povinho derrotado, fracassado, que bota uma fatiota, mas que só escuta. Ouve a afronta do inimigo, mas não faz nada por medo. Irmãos, não ligue se o diabo tem cara feia, não. Não ligue se ele tem cara feia. Não ligue e diz assim: não, mas ele está armando contra mim. O problema é dele. Ele está lutando contra o Filho de Deus. Quem vai à nossa frente é o nosso general. E nós sabemos que nós estamos do lado daquele que já venceu. Não é daquele que talvez, quem sabe, vai vencer. Não, irmãos. A vitória do Senhor já está selada. A vitória é nossa, é nós que fazemos. A vitória é nossa, é nós que dizemos: eu não vou ficar aqui sentado olhando para o que o inimigo está fazendo com a minha vida. Ele está tentando passar uma rasteira em mim, azar dele. Eu vou me levantar e eu vou fazer a obra de Deus da mesma forma. Mas eu não tenho tudo que eu tenho pedido ao Senhor. E daí? Você tem o principal, você tem o Senhor. Você tem Ele na tua vida. Era o que Davi tinha. Davi fez a diferença porque ele sabia que aquele homem podia ser grandão, podia ter todo aquele aparato, mas ele confiava no Deus que ele servia, não no inimigo que vinha rosnando lá.
Tanto que quando ele foi para a batalha, você sabe que Davi, o que Golias falou para Davi? Mas o que é? Por que vocês me mandam esse cão aqui para lutar comigo? O que vocês querem com essa coisa aqui para lutar comigo? Não tem um homem decente para mandar para cá? Talvez você esteja dizendo, não, eu não vou porque tem aquele fulano ali que é mais capacitado. Irmãos, nós não somos capacitados, o Senhor nos capacita. Nós corremos de atrás. Nós temos que correr de atrás. Nós vamos buscar, irmãos. Nós não podemos ficar parados. É a mesma coisa que dizer assim, ó, Jaci, você tem que dar aula na terça-feira. Aí chega 10 para as 7, eu vou lá ver o que eu vou dar. Não. Eu já passei a semana inteira. Eu já passei o tempo, desde que eu soube que eu ia dar, preparando. Por quê? Porque se eu não tenho domínio, eu vou lá preparar. Então eu estou me capacitando. A minha parte eu tenho que fazer, porque daí o Senhor faz a parte dele. Não adianta você dizer assim, não, mas eu não tenho condições, eu não tenho jeito para falar, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Para de dar desculpas. Você sabe para que Deus te chamou. Diz assim, mas eu ainda não encontrei, porque você não procurou. É porque você ainda não procurou o teu lugar no corpo de Cristo. Porque talvez você esteja com medo do Senhor dizer uma coisa que você não quer. Mas o Senhor não vai nos forçar, irmãos. Ele vai nos dar aquilo que Ele nos chamou. Que Ele disse, é para isso que eu te salvei. Para você alcançar desta forma. Irmãos, o meu marido, vocês conhecem. Ele é muito tímido, muito quieto, ele quase não fala. Mas ele já ganhou mais almas do que eu para Jesus. Ele já ganhou mais almas que eu para Jesus. Porque ele vai lá, ele fala do jeito dele, com a aproximação dele. E tem pessoas que hoje estão convertidas, estão firmes na presença do Senhor, porque ele falou. Irmão, não sei falar, vai buscar. Não, eu não conheço, vai procurar. Vai representar o Senhor da melhor maneira que você puder, irmãos. Quando nós temos o Rei dos Reis, irmãos, você já reparou? Que Jesus não é só rei, ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, porque ele é acima disso tudo que nós pensamos. Então não olhe para a afronta do diabo, olhe para aquele Deus que você serve. Irmãos, há uns anos atrás eu escutei um testemunho de um homem. Ele andava metido com bruxaria, essas coisas assim. Ele era um dos grandão lá dentro. E ele conta que um dia alguém que ele conhecia convidou ele para ir na igreja. E ele foi. Ele ouviu a palavra, ele entendeu a mensagem e ele aceitou Jesus. E conta que ele contando testemunho que ele voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele pegou uma ripa. E ele tinha um altar lá, com animais, com imagens, com aquela coisa arada toda. E ele disse que pegou aquela ripa, aquela pedaço de madeira e deitou ali em cima daquilo, quebrou tudo. Destruiu tudo. E ele disse que quando ele estava fazendo isso, ele era costumeiro dele ver os demônios na casa dele. E ele disse que quando ele começou a fazer aquilo, os demônios começaram a saltar de todo lado e fugir. Aí quando ele se acalmou, ele estava olhando e de repente ele tinha um muro. E ele olhou para aquele muro e os demônios começaram a pular o muro de volta para a casa dele. Aí ele ficou olhando para aquela cena e disse, e agora o que eu faço? Aí ele olhou para aqueles demônios e disse assim, eu expulso vocês em nome do Jesus que o pastor pregou. Ele não sabia como fazer. Os demônios arregalaram o olho e deram um passinho para trás. Ele disse, opa, está dando certo. Aí daqui a pouco ele estava virado, os demônios vinham de novo. Ele disse, eu expulso vocês em nome de Jesus que o pastor pregou. Aí os demônios, de repente os demônios deram uma regalada nos olhos assim, correram tudo. Ele disse, opa, deu certo. Só que ele não tinha percebido uma coisa. Quando ele olhou ao lado dele, mais para trás, ele viu alguém que ele disse que ele não tinha como descrever, mas brilhava mais que o sol, resplandecia mais que o sol. E ele disse que na coxa daquele homem estava escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí ele disse, não fui eu, foi ele. É esse rei que está conosco. É este rei que nos guarda. É este rei que não quer ver um exército só se vestir e dar gritinho de guerra. Irmãos, não se impressione com quem grita muito, não. Eles saíam para a guerra e davam um gritinho de guerra e
não resolvia nada. Não resolvia nada. Não adianta dar gritinho de guerra. Você tem que botar a tua roupa, a tua couraça, aquilo que o Senhor disse que é a nossa vestimenta. Nós temos que pegar a nossa arma, que é a palavra. Mas nós temos que viver e dar um passo. Nós temos que enfrentar. Nós temos que olhar no olho do inimigo e dizer: eu vou em nome de Jesus. Eu vou. Não sei como é que eu vou chegar lá do outro lado arrebentado, mas eu vou. Eu vou enfrentar essa batalha, porque, irmãos, a batalha que é tua, outro não vai enfrentar. Porque na cadeira que você senta no escritório, é só você que senta lá. Na cadeira que você senta lá no colégio, lá na faculdade, é só você que senta lá. A rua que você passa, não é outro que passa, é você que passa lá. Então a responsabilidade é minha e é tua. Mas Ele não nos manda sozinho. Ele não diz vá e se vire. Ele, em primeiro lugar, diz: eu vou à tua frente lutar as tuas batalhas. A batalha não é nossa. O inimigo não é nosso. O inimigo é do Senhor. Se é do Senhor, azar o dele, porque ele já está com a sua sentença escrita e determinada. A nossa sentença ainda não está escrita e determinada. Nós fazemos isso. O diabo não pode mudar o destino dele, a eternidade dele. Nós podemos mudar a nossa eternidade se nós dissermos: Senhor, o Senhor me chamou. Eu aceito o desafio. Eu vou partir para a luta. Eu vou para a guerra. Eu não vou me acovardar. Porque Paulo disse que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam atrás. Deus não tem prazer. E não é só voltar atrás, é largar tudo e dizer: agora eu vou cruzar os meus braços e vou dizer: não deu, a luta está muito grande, agora eu tenho que dar um tempo. Não tem que dar tempo coisa nenhuma. Agora é que você tem que dizer: então tá, pode vir, não no meu nome. Vocês lembram o texto que eu li de Josué? Nem o anjo disse: eu te repreendo. Ele disse: o Senhor te repreenda. Nós temos autoridade quando o Senhor nos dá e quando nós tomamos. Vamos parar de andar com a cabeça baixada, com a cabeça baixa. Nós não somos galinha, nós somos águias. Mas tem muita águia vivendo como galinha, covarde, que no primeiro ataque se esconde, corre, foge, diz não dá. Quando você diz não dá, você está dizendo que o Deus que você serve é muito pequeno. Quando você diz não dá, não consigo enfrentar, porque o Deus que você serve é muito pequeno. O Deus que eu sirvo diz: dá sim, vou chegar lá do outro lado arrebentado, não sei de que jeito, mas vou, porque eu não vou no meu nome, eu não vou no nome da igreja. Coitado de mim, se fosse o nome da igreja, se fosse no nome de alguém, coitado de nós, irmãos, se fôssemos no nome de alguém que não no nome do Senhor. Não tenha medo do inimigo. Nós não temos por que ter medo do inimigo. Nós estamos do lado que vence. João já não diz lá na carta dele: maior é o que está do que aquele que está. Então por que nós invertemos o versículo? Não parece que às vezes a gente diz ao contrário? Maior é que está no mundo e menor que está em mim. Para de colocar Deus e o diabo no mesmo patamar. Eles não estão. Não existe nem condições. Nunca existiu, jamais haverá alguém que esteja no mesmo patamar de Deus. É Deus e tão somente Ele. Eu quero que você feche seus olhos. O reino de Deus, irmãos, não é para covardes. O reino de Deus não é para os medrosos. O reino de Deus não é para aqueles que olham para trás. O reino de Deus é para aqueles que dizem: eu olho para frente, para o autor e o
consumador da minha fé. Eu quero que com os teus olhos fechados, tem um texto, irmãos, presta atenção, com os teus olhos fechados, lá no livro de Lucas, em que Pedro se aproxima de Jesus e Jesus diz assim para ele: Pedro, Satanás pediu para se andar com você. E eu respondi: eu vou orar para que Pedro tenha forças, para que você tenha forças. Jesus não disse que não ia permitir que Satanás se andasse com Pedro. Jesus disse que ia orar para que Pedro tivesse forças para vencer. Irmãos, quem sabe nessa noite nós temos pessoas aqui que o diabo está cirandando, que o diabo está apertando, que o diabo está confrontando, intimidando. Quem sabe nós temos pessoas aqui nessa noite que já disseram: acho que não dá, é melhor parar, eu não vou conseguir. Mas nessa noite o Senhor diz, Ele não vai dizer não, Satanás não vai se andar com você, mas Ele vai dizer: eu oro para que você tenha forças. A responsabilidade de vencer é nossa, quando nós estamos dispostos. Eu quero que com os teus olhos fechados, com a tua cabeça curvada, você sabe da tua vida. Quem sabe Satanás tem te confrontado, tem te afrontado, mas nessa noite fique indignado, fique inconformado e diga: eu não aceito, eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Se você está nessa situação, eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Você que está sendo confrontado, você que está sendo intimidado. Eu vou orar agora, amado, não para que você saia dessa situação, mas que você seja fortalecido para que no tempo certo Deus te dê a vitória. Se ainda não aconteceu, é porque existe um propósito, existe um motivo. Satanás só vai ter vitória nessa situação se você permitir. Você tem que lutar, você tem que dizer: pode vir que eu vou continuar firme na presença do Senhor da mesma forma. Amado Pai, eu sei, meu Deus, que o nosso inimigo é ardiloso. Eu sei que o nosso inimigo trabalha e conspira contra nós, tanto individualmente, ó Pai amado, como no coletivo, tanto como igreja individual, como igreja física.